Olá meus amigos, aqui é o canal Você e Deus, eu sou o Marcelo, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre as atividades do inimigo, tá? Então nós vimos aí no último vídeo que os nomes de Satanás na Bíblia identificam a sua personalidade e suas atitudes, ou seja, a maneira que ele age está de acordo com os nomes que ele recebe na Bíblia, tá? Então assim nós podemos constatar pela palavra de Deus que o diabo desenvolve suas atividades contra o Pai, contra Cristo, contra a humanidade e contra a igreja, tá? São contra quatro elementos que ele desenvolve suas atividades. Contra Deus. Então a principal tática de Satanás é atacar Deus, tá? Ele faz isso através de blasfêmias, através de confrontos, né? Então quando você pega ali Apocalipse 13 sobre o reinado do anticristo e tantos outros textos aí, a gente pode ver que ele tenta sempre confrontar Deus, embora a gente saiba através da Bíblia que ele é rebelde, né? Ele é rebelde, pai da mentira, homicida desde o princípio, ele é rebelde, tá? Então por isso que ele está sempre tentando blasfemar contra Deus. E ele também se opõe à implantação de seu reino, né, do reino de Deus, tá? Então a principal tática dele é atacar Deus, blasfêmias, e se opor à implantação do reino de Deus, tá? Por isso o nome Satanás, adversário, opositor, tá? Como é que a gente sabe também disso? Está evidenciado que ele age dessa maneira na sua queda. Então nós já vimos lá Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vimos já também lá Conheça o Seu Inimigo, né? No vídeo Conheça o Seu Inimigo, ou Conheça o Inimigo, a origem dele, a natureza dele, a queda, tá? E a condenação. Então está lá, vai naquele vídeo Conheça o Inimigo, que você vai ter mais informações sobre isso. Quando ele pecou, por querer ser igual a Deus, tá? Então ali é uma evidência de que ele se opõe a Deus, porque ele quis ser igual a Deus e ele acabou pecando. Pela primeira vez, ele demonstrou oposição quando ofereceu a Eva a chance de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Tá? Então foi a primeira vez que ele demonstrou essa oposição, né, que está registrado na Bíblia, foi ali em Gênesis 3, 5. A tentação de Cristo também foi uma demonstração de que ele se opõe ao reino de Deus. Ele ofereceu a Jesus a glória deste mundo, tentando fazer Jesus desistir da ideia de conquistar o domínio pelo sacrifício na cruz, tá? Então Jesus veio com um propósito, tá? Morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia para salvar todo aquele que crê. Então tem um propósito, tem um plano de Deus em cima disso, tá? Um projeto de Deus em cima disso. Então quem crê, a Bíblia diz em João 1,12, quem crê, né? Quem recebe, aceita ou recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Romanos 10, 9, 10 também fala sobre isso. É salvo, tá? Então existe um propósito, existe um plano, um desígnio de Deus em ter Jesus vindo a este mundo na forma de homem, morrido na cruz e ressuscitado, tá? Então ele tentou fazer com que Jesus desistisse desse projeto, desse propósito de Deus, desse plano, né? Adorando a ele. Então aqui ou mais uma evidência de que ele se opõe a Deus, que ele desafia a Deus. Isso está em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo também ensina que Satanás tem os seus desígnios, os seus propósitos, os seus objetivos, os seus alvos. 2 Coríntios 2:11. Então ele também tem os seus propósitos, tá? Para atingir os seus propósitos, ele pode transformar os seus ministros em ministros de justiça, tá? Então ele pode muito bem se disfarçar de algo bom, tá? Ele aparentar ou apresentar algo como se fosse algo bom para a pessoa, e a pessoa aceita aquilo, né? Mas aquilo na verdade é contrário à vontade de Deus para a vida da pessoa, tá? Isso está em 2 Coríntios 11:15. Ele promove, isso aqui também é obra de Satanás, tá? A atividade dele, ó. Ele promove um sistema religioso no qual os demônios levam as pessoas a praticar um falso ascetismo, ou seja, uma falsa santidade, tá? Presta atenção. Ele promove um sistema religioso no qual os demônios levam as pessoas a praticar uma falsa santidade. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3. E uma desenfreada
licenciosidade, ou seja, tudo pode, né? Tudo pode. Tá? Apocalipse 2:24. Sua última tentativa contra o reino de Deus será quando da vinda do anticristo, que agirá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o confronto final dele, o ataque final dele contra Deus, né, e contra tudo que diz respeito a Deus, vai ser no fim dos tempos, né, na figura do anticristo, onde ele vai dar esse poder, essa autoridade, né, até das coisas sobrenaturais para o anticristo, que nós sabemos que vai ser uma pessoa, né? Embora também vai ter todo um império ali, todo um sistema do lado do anticristo. Então ele vai fazer com que vai ser a última tentativa dele, tá? O anticristo vai ser a última tentativa dele de se levantar contra Deus, tá? Contra Cristo agora. Então essa briga que há aí, vamos dizer assim, se dá para dizer isso, vamos usar a palavra animosidade, né? Essa rixa que há aí entre o bem e o mal, entre Satanás e Cristo, foi pela primeira vez predita depois do pecado de Adão e Eva. Tá? Então foi predita, ou seja, foi já vista lá no início. Deus já havia visto que haveria na história essa luta, né, cósmica, lá em Gênesis 3,15, logo depois do pecado de Adão e Eva. Quando Jesus veio à Terra, o diabo moveu vários ataques contra ele, tentando impedir que realizasse a obra para a qual veio a este mundo. Qual é a obra? A salvação dos homens. Tá? Então, em vários momentos, desde o nascimento de Jesus, ele tentou, né, fez várias atividades ali para tentar impedir que a obra de Deus, por meio de Jesus, fosse realizada, que é a salvação dos homens. Tá? Por exemplo, a morte das criancinhas, determinada por Herodes, foi de inspiração satânica, Mateus 2,16, tá? Então, claro, Herodes foi usado por ele ali para tentar acabar com todas as crianças da época, que uma delas poderia ser o Messias, né? Então foi de inspiração satânica, tentando impedir a obra de Deus de acontecer. Mais tarde também, Pedro alinha-se a Satanás quando reprova a Jesus, Mateus 16, 21 a 23, quando Jesus diz: eu tenho que ir lá para Jerusalém porque vou ser morto e tal. O Pedro disse: mas jamais, eu vou morrer junto se precisar, né? Então ele estava tentando, e aí Jesus disse para ele assim: para trás de mim, Satanás, que as coisas que você está querendo aí são coisas dos homens e não de Deus. Então Jesus não estava repreendendo Pedro em si, estava repreendendo aquilo que estava influenciando Pedro, né, impelindo Pedro a falar aquilo ali. Mateus 16, 21 a 23. Mas o principal e mais direto ataque de Satanás a Cristo foi pela tentação no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Onde ali ele faz 3 propostas para Jesus, né? E Jesus se defende e confronta ele com a palavra de Deus, né? Ele usa vários textos ali da palavra de Deus. Então seu principal alvo era eliminar o sofrimento de Cristo na cruz. O objetivo dele era eliminar o sofrimento de Cristo na cruz. Ele não queria que Jesus morresse na cruz, porque ele sabia que ele ia perder essa guerra, né? Sugeriu que a morte substitutiva de Jesus era desnecessária, que ele não precisava passar por aquilo ali, tá? Contra a humanidade. Com relação aos incrédulos, ele cega os seus olhos para eles não perceberem as verdades espirituais contidas no Evangelho. Tá? Então, contra a humanidade, ele cega o entendimento das pessoas, segundo Coríntios 4:4, tá? Ele coloca uma venda nos olhos, falando no sentido de mente, né, de entendimento das pessoas, para que as pessoas não percebam as verdades contidas no Evangelho. Tá? Geralmente ele faz a humanidade pensar que não existe um único caminho para o céu, com o que o Evangelho anuncia, como o que o Evangelho anuncia, tá? Então o Evangelho é muito claro. João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, tá? 1 Timóteo 2:5. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, tá? Então a Bíblia ela mostra somente um caminho para Deus. É Jesus.
tá? É aceitar a mensagem da morte e ressurreição de Jesus lá na cruz, tá? Então não existe outro caminho. O caminho é esse aí, para qualquer pessoa de qualquer raça, tá? E de qualquer religião, tá? Porque religião não salva ninguém. O que salva é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? As boas novas. Então, ainda hoje, ele age usando outras atividades para afastar os incrédulos de Deus. Então, eu separei mais algumas atividades que ele trabalha aqui, tá? Que a gente pode ver na Bíblia claramente. Ele arrebata a semente da palavra de Deus dos ouvintes para impedir que venha a germinar. Mateus 13,19, na parábola do semeador. Tá? Então lá tem 4 tipos de solo, onde a semente, que é a palavra de Deus, é lançada. Tá? E a primeira delas é no meio do caminho. E aí vem as aves, né, que aqui representam os demônios, né, o Satanás, e tira aquela semente, não deixa ela criar raiz, não deixa frutificar ali. Tá? Então é o primeiro tipo de solo ali, aquele solo que passa, ouve, mas entrou por um ouvido e saiu por outro, tá? E isso é obra de Satanás, não deixa a pessoa ouvir. 2 Coríntios 4,4, né? Ele cega o entendimento da pessoa. Ele provoca a destruição do homem, tá? Presta atenção nessa aqui, ó. Embora ele mesmo não tenha poder final sobre a vida, ele age com o fim de levar o homem à destruição moral, espiritual e física, tá? Então ele não tem a palavra final sobre a vida da pessoa, mas ele pode agir, atuar, né, para destruir a pessoa, porque a Bíblia diz em João 10,10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, tá? Então o objetivo dele final é roubar, né, a vida da pessoa, matar e destruir, deixar em ruínas, tá? No sentido moral, espiritual e físico. Mateus 27, do 3 ao 5, Marcos 5, do 1 ao 5 e João 10, versículo 10. Ele põe no coração o desejo da traição, tá? Então eu botei aqui o exemplo bíblico, a traição de Judas, no João capítulo 13, versículo 2 e versículo 27, fala que Satanás já estava no coração do Judas, né? E lá quando ele foi trair Jesus, Satanás tomou ele de vez, né? Colocou no coração dele de vez para trair Jesus. Então ele põe no coração da pessoa o desejo da traição, tá? Não estou dizendo que a pessoa é inocente também, mas o Satanás ele opera dessa maneira, ele vai influenciando, vai semeando aquelas ideias, tá? Porque ele não pode ler a mente, mas ele pode semear as ideias, ele pode influenciar as ideias da pessoa, tá? Mateus 27, 3 a 5 também, ele age impulsionando o homem para o suicídio, tá? Então existem casos de suicídio, tem o suicídio que é causado por causa da depressão, a depressão é uma doença, tá? Que pode levar ao suicídio, mas tem também o elemento espiritual aí, né? Que dos demônios agindo ali por trás, levando a pessoa a um sentimento de culpa, a um sentimento de fracasso, a um sentimento de falta de propósito, tá? E vai semeando aquilo ali, né? E a pessoa ela perde a visão, ela perde toda a razão de viver e ela acaba tirando a sua própria vida, tá? Então pode ser sim Satanás agindo e impulsionando o homem para o suicídio. E também ele perverte o coração do homem, levando-o a usar indevidamente tudo o que Deus criou, tá? Então ele pode influenciar o homem a não usufruir da maneira correta aquilo que Deus criou, tá? Então 1 João 2,15, 17 fala ali que não é para amar o mundo nem as coisas que no mundo há, né? O desejo dos olhos, o desejo da carne, a ostentação dos bens ali, tudo isso é do mundo e passa, tá? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então é quando o homem não é mordomo, né? Não sabe administrar aquilo que Deus dá para ele, não administra corretamente para a glória de Deus. Então também é uma forma de perversão, tá? Não administrar bem o que Deus tem dado para a pessoa. Saúde, bens, tá? Família, tudo isso é graça de Deus sobre a vida da pessoa, é bênção de Deus, tá? Questões para reflexão. Tá? Então para você poder fixar essa lição aqui, você pode voltar ao vídeo, assistir de novo e tal, para poder descobrir aqui as perguntas. Todas as minhas perguntas são baseadas no que eu falo para você no vídeo, tá? Então, primeira pergunta: contra quem Satanás desenvolve suas atividades? 2.
Qual a principal tática de Satanás? 3, essa de completar. Com relação aos incrédulos, pontinhos, tá? Aí você vai ter que completar. Para não perceberem as verdades espirituais contidas no pontinhos, tá? A resposta. Então são duas palavras aqui que se formam a resposta dessa número 3 aqui, tá? Então, com relação aos incrédulos, para não perceberem as verdades espirituais contidas no... E quarta e última, Satanás provoca a destruição do homem em que áreas? Tá? Em que áreas, então, Satanás provoca a destruição do homem? Vou dar uma dica, são 3, tá? Aí você procura ali agora no vídeo e descobre a resposta, tá? O que pode ajudar você é pegar um papelzinho e anotar essas perguntas aqui, voltar no vídeo e ir ouvindo e tentar achar no vídeo a resposta, tá? Elas estão todas no vídeo que eu falei pra você. Tudo que eu falei tá aí a resposta. Só tem que assistir o vídeo de novo. Querido, se você gostou dessa reflexão bíblica, desse estudinho rápido aqui, então eu peço que você, se é a primeira vez que está vindo no canal aqui, não deixe de se inscrever no canal, tá logo abaixo do vídeo aí, a palavra inscrever-se. Quando você se inscreve, clica em cima, aparece do lado, tá? Desse lado aqui, aparece um sininho. Aí você clica em cima do sininho e aparece 3 opções. Você vai na primeira de cima que diz todas, e aí toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai receber o vídeo, vai ser notificado no vídeo, avisado, tá? E compartilhe também, nos ajude compartilhando, enviando para pessoas que o que você gostou, diga, olha, eu gostei desse vídeo aqui, muito interessante que o cara fala aí, e gostaria que você ouvisse também, se você tem interesse em aprender mais sobre Deus, tá? Então, queridos, que Deus abençoe, muito obrigado pela tua atenção, tá? Que este vídeo possa abençoar a tua vida. Nós temos orado e temos preparado eles com carinho, com atenção, para que as pessoas que Deus levar diante desse vídeo possam ouvir, aprender, tá? Crescer, serem edificadas para a glória dele e para a alegria de cada coração. Tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.